Meu povo, minha pova, a pedido de um inscrito, o vídeo de hoje é sobre o Blade. Então não perde tempo e comenta aqui embaixo uma obra que você queira ver detalhes e curiosidades aqui. Sem enrolação, bora pro vídeo. O nosso mano Blade é criado por Marv Wolfman e Gene Colan. Blade lá nos primórdios era bem diferente do que a gente vê hoje. Não tinha nada de traje de couro preto, espada e um monte de arma. Nosso mano Blade ia pra cima dos vampiros usando estaquinha de madeira e faca. Tinha um cabelo Black Power e um sobretudo verde. E ainda assim tava pronto pra peitar o Drácula na HQ que ele fez a sua primeira aparição, a Tumba de Drácula número 10. E depois dessa primeira aparição, Blade aparecia lá de vez em quando nas HQs ao longo dos anos 70. Foi ficando mais famoso lá para os anos 90, quando ele estrelou a HQ Night Stalkers. E também ganhou seu quadrinho solo, Blade, o Caçador de Vampiros. E assim, a origem do Blade tem muita referência ao Drácula tem bastante referência com o Drácula de Bram Stoker. O pai do nosso menino Blade era um agente secreto da Ordem de Tirana, mas acabou ficando preso lá na Latvéria. Tá ligado a Latvéria, a mesma do Victor Von Doom? Essa quebrada aí. E aí a mãe do Blade, grávida e sozinha, foi procurar refúgio num bordel lá na Inglaterra. Só que gravidez é um negócio complicado, então ela começou a ter um monte de complicação na gravidez e foi procurar ajuda de um médico confiável, um médico seguro, sabe? Nem um pouco suspeito. Só que esse médico era o Dr. Deacon Frost. E o miserável começou a se alimentar da mãe do Blade durante o parto. Só que como o nosso menino Blade ainda estava ligado à mãe dele pelo cordão umbilical, essa mordida transferiu enzimas pro Blade, o que fez dele um vampiro. E deu ao Blade a maioria das habilidades que a gente já conhece dele. E como desgraça pouca é bobagem, fez também do Blade órfão, né? Ele já não ia conhecer o pai dele e a mãe dele acabou morrendo. Então o nosso menino Blade vivia no bordel e também pelas ruas da Inglaterra. Mas a vida do Blade muda quando ele conhece Jamal Afari, um caçador mais velho e experiente, que passa a ser mentor e também figura paterna do Blade. Tá vendo, rapaziada? Até o Blade tem pai. Então o nosso jovem menino Blade passa a ser treinado pelo Jamal pra caçar vampiros e também vingar a morte de sua mãe. Ah, e pra detalhe de curiosidade, o nome real do Blade é Eric, tá? A alcunha Blade vem porque ele usava lâminas afiadas pra caçar vampiros. Lâmina afiada, Blade. Pegou? Bravo! What? Mas como nem tudo na vida são flores, num dado momento o Blade se confunde achando que um cidadão comum era um vampiro, vai lá e dá uma peixeirada no cara. Pra livrar o Blade da cadeia, o Jamal Afari assume a culpa, vai preso e deixa o nosso menino Blade sozinho de novo. Isso que dá esse tom mais de lobo solitário pro Blade, apesar de que ele é um dos personagens que mais participou de equipes na Marvel, como os Filhos da Meia-Noite, os Vingadores, os Night Stalkers, por aí vai. E por falar em parceria, uma das que mais rendeu coisa pro Blade foi a parceria com o Doutor Estranho, que após a morte e ressurreição do Drácula, ele faz uma equipe formada por Blade, Hannibal King e também por Frank Drake. E essa turminha do barulho aí chegou até a ser contratada por Lilith para caçar o motoqueiro fantasma. Mas é claro que eles acabariam se unindo e enfrentando o grande vilão no final. Eles chegaram em um dado momento até caçar o Morbius, tá ligado? Mas agora para pra pensar como é que seria foda ver isso no cinema. Uma equipe sombria composta por caçadores de vampiros indo atrás do Morbius. Blade, Doutor Estranho, motoqueiro fantasma, todo mundo junto. E a gente teve isso? Não. Mas tivemos Madame Teia, que cá entre nós é claramente uma ideia muito melhor. Eu acho que esse é um dos filmes mais chatos que eu já vi na vida. E por falar em Blade e também falar em Teia, na HQ do Miranha número 8 lá de 1999, o Blade foi mordido pelo Morbius. E como o Morbius não é lá um vampiro convencional, essa mordida causou uma mutação no Blade, deixando ele com uma sede de sangue que ele consegue suprimir usando um soro. Vamos falar um pouquinho dos poderes do Blade? Além de poder caminhar tranquilo na luz do sol, o Blade possui sentidos aguçados, força e velocidade sobre-humana, fator de cura, sim, ele pode se curar de quase tudo quanto é ferida, exceto o desmembramento. O fator de cura dele não é tão forte quanto do Wolverine ou até do Deadpool, mas é um bom fator de cura. Blade já teve asas, envelhece devagar e é basicamente imune a qualquer fraqueza de vampiro. Então, basicamente, o Blade ele tem o melhor dos dois mundos. Ele tem os poderes de um vampiro e também pode comer um pãozinho de água. E como se isso já não bastasse, o Blade também é formado em 6 milhões de formas de te merendar na porrada. O Blade manja de boxe, karatê, capoeira, kung fu, esgrima, krav maga, sabe usar adaga, espada e arma de fogo e além de manjar um pouquinho de magia. É definitivamente a última pessoa que você ia querer encontrar num beco escuro. E agora, já falei um pouco dos poderes do Blade, falei das HQs, vamos falar dos filmes, que foi onde você e eu conhecemos o personagem. Em 1998 chegava aos cinemas Blade, o Caçador de Vampiros. E assim, haviam 3 atores boladões para interpretar o Blade. Denzel Washington de Dia de Treinamento, o Lawrence Fishburne lá de Matrix e, é claro, o Wesley Snipes. Mas de acordo com o diretor, o Snipes era perfeito pro papel. E eu concordo. Mas tinha um probleminha, né? O Snipes queria viver o Pantera Negra no cinema. Ele não conhecia muito bem o personagem Blade, mas eu acho que chegaram pra ele e falaram assim: ó, Snipe, se liga, tu vai poder usar um sobretudo de couro preto, espada e arte marcial.
quer vir participar do filme? É claro! Aceitou na hora. Tenho quase certeza que foi assim. E o nosso mano Blade tem um fator muito importante. Ele foi o primeiro filme de um personagem da Marvel a fazer muito dinheiro no cinema. Então, basicamente, o Blade ele abriu o caminho para os outros filmes de super-heróis que vieram depois, como Homem-Aranha, Hulk, X-Men, e o que se tornou o universo cinematográfico da Marvel. E um fator curioso também é que, se você prestou atenção, tudo que eu falei até agora sobre as habilidades do Blade tem um tom muito mais místico, certo? Mas os filmes do Blade não, eles tentam trazer uma abordagem um pouco mais ficção científica. Por exemplo, a vulnerabilidade ao sol e a alho nos filmes é tratado muito mais como uma falha biológica ou alergia. E até mesmo a sede de sangue dos vampiros é descrito como uma deficiência de hemoglobina. Mas é claro, apesar desses fatores mais ficção científica, ainda tem bastante do tom sobrenatural. Se você lembrar bem, o grande plano do vilão do primeiro filme é trazer de volta o rei de sangue que vai transformar todo mundo em vampiro. Então ainda tem um certo misticismo. Mas ainda assim, o vilão é derrotado por um soro anti-vampiro. Então o monstro no final ainda é grande parte biológico. O que dá um tom assim bem diferenciado, né? E o estúdio estava empenhado em fazer um filme bom do Blade. Eles chegaram até a contratar uma professora de linguística para criar um dialeto vampírico pro filme, o que acabou sendo usado só em 2 cenas, né? Naquela cena onde o vampiro ancião ele repreende o Frost, né? E depois quando o Blade repete o que ouviu da Pearl, aquele vampiro obeso, sobre o deus de sangue. Foi pouco usado? Sim, mas teve um esforcinho, tá ligado? Ficou maneirinho. Finalzinho! E um fato curioso, até um pouquinho engraçado, é que Blade e Matrix têm muita coisa em comum. Pensa comigo. Os protagonistas descobrem que a realidade deles é bem diferente do que eles pensavam. Aí eles saem usando sobretudo roupa de couro preto, desviando de balas e usando armas e artes marciais pra caralho. Eles são basicamente gêmeos. Mas assim, não é que um seja cópia do outro. Blade foi produzido antes de Matrix, mas o roteiro de Matrix tinha sido produzido muito tempo antes. Então é puramente coincidência. E se tem uma coisa que marcou a trilogia do Blade, além das tretas de bastidor, foi ter final alterado. O primeiro final alterado foi que no final original do filme, os vampiros venceriam a batalha contra o Blade, trariam de volta o Rei do Sangue, e a continuação seria num deserto bem estilão Mad Max, com o Blade fazendo parte de uma resistência contra o vampiro. Mas aí foi alterado para aquela batalha final que a gente vê entre o Deacon e o Blade. E o Deacon também foi alterado, tá? No final do filme era pra ele virar uma geleca tornado vermelho lá de CGI ruim, mas por sorte o público o teste achou bem paia, e aí eles só botaram o ator mesmo ali, com os efeitos especiais de regeneração e o zoinho vermelho. E em outro final descartado, apareceria um vampiro no telhado, e esse vampiro misterioso seria Morbius, que seria o vilão do segundo filme. Mas na época os direitos dos personagens da Marvel tava tudo espalhado pra caramba, então não rolava fazer isso aí. E como o Blade 1 foi um sucesso estrondoso, não ia demorar pra ter uma sequência. E sobre as asas de Guillermo del Toro, chegou ao cinema Blade 2. E o del Toro ele é fã de quadrinhos, então no filme você pode notar na camiseta do Scud ter uma referência a Hellboy. E lá na capela onde acontece uma batalha também tem uma referência ao olho da Agamotto, item que o Doutor Estranho usa. Falando em Hellboy, pouco tempo depois del Toro traria Hellboy pro cinema. Mas na época de Blade 2, ele trouxe o Mike Mignola pra fazer storyboards e as artes conceituais, o que deu aquele tom diferente pros vampirão. E del Toro reaproveitou o design original dos Strigoi, que são antagonistas das histórias de The Strain. A série The Strain foi lançada em 2014, é bem bacaninha se você quiser conferir. E o del Toro é um gênio, porque como ele planejava lançar essa série no futuro, ele pegou e alterou um pouquinho o conceito dos vampiros, para que quando ele lançasse a série ele não tivesse problema. O bicho foi gênio pra caralho. E agora um detalhe mais randola, tá? Michael Jackson quase apareceu em Blade 2. Ele daria vida a um vampiro cafetão. Mas o que acontece? O Michael tava com a agenda cheia, não dava pra ele gravar, daí gravaram com outro ator e por questões de ritmo, descartaram totalmente essa cena. Mas imagina o quão engraçado seria o Michael Jackson cafetão. E assim, o Michael Jackson de vampiro, estiloso. Onde é que a gente já viu isso mesmo? Enfim, também era pro Nick Fury aparecer em Blade 2, mas aí seria necessário negociar separadamente os direitos de personagens que não compunham o núcleo do Blade. Aí a ideia foi só alterada e descartada e tivemos o Scud. E assim, Blade 2 ele tem uma temática um pouco diferente, ele é mais dark, tem os Reapers, então assim, consegue ser melhor que o primeiro filme. Então chegamos a Blade Trinity, e aqui a vaca foi pro brejo. Porque Blade Trinity é um filme que consegue ser mais famoso pelas tretas de bastidor do que pelo filme em si. De acordo com alguns membros do elenco, o Wesley Snipes parecia que estava prestes a ter um surto psicótico. Ele era muito escroto com os colegas de elenco, ele se recusava a falar com o diretor do filme, ficava trancado no trailer dele, fumando a verdinha o dia inteiro e só falava com ele se chamassem ele de Blade. Pensa num clima agradável pra trabalhar, mano. E também tinha o ponto que o Wesley e o Chris, o ator que fez o Whistler, eles achavam que trazer personagens novos pro filme roubava o protagonismo do Blade, e que o Blade não precisava de nenhum apoio além do Whistler. O bagulho foi escalonando e em 2005 o Snipes processou a New Line Cinema, alegando que não recebeu o que era devido,
e que cortaram ele propositalmente do filme, mesmo ele sendo um dos produtores do bagulho, e que diminuíram ele pra valorizar o Ryan Reynolds e a Jessica Biel, sabe? Agora você sabendo dessa treta, essa cena aqui de Deadpool 3 faz mais sentido, né? Não gosto de você. Você nunca gostou. E sabe a Abigail Whistler? Originalmente ela seria a Rachel Van Helsing, uma personagem que também vem direto dos quadrinhos lá da Tumba de Drácula. Mas como Van Helsing tinha lançado há pouco, eles mudaram a lore da personagem, e em vez de Rachel Van Helsing, veio a Abigail Whistler, filha do que é o escudeiro do Blade, pra ficar mais adaptado. Já o Hannibal King, o personagem do Ryan Reynolds, esse veio diretamente dos quadrinhos. Nos quadrinhos ele é um investigador que é mordido por um vampiro e que jura nunca derramar sangue humano, o que acaba dando um pouco mais de camadas pro personagem. E como o Snipe estava o tempo inteiro putinho, não queria gravar, ficava de birra, o diretor foi dando mais foco pro Ryan Reynolds. Já que o Reynolds também improvisa bastante e o cara é carismático in natura, ele conseguiu roubar a cena e, se duvidar, ele tem até mais tempo de tela no terceiro filme do que o protagonista. E o Snipe já disse em entrevistas que ele não suportava o humor do Ryan Reynolds, já que basicamente o cara é o Deadpool 24 horas por dia. E para não perder o costume, o final do filme foi alterado. A ideia original era pro Blade ser curado do vampirismo, jogar a espada dele no oceano e desaparecer numa floresta. Nesse caso, assim, sorte que foi alterado, porque daí abre leque pra gente ter mais filme do Blade. Apesar de que nunca mais vi nenhum filme do Blade. Falei de HQ, falei de filme, bora falar de jogo. Como era muito comum nos anos 2000, Blade teve um jogo. Blade 2 servia como continuação do filme antecessor do Blade Trinity. O jogo era um beat'em up de ação com a história redondinha. Os vampiros queriam criar super vampiros e cabia ao nosso mano Blade impedir isso. E o massa desse jogo é que ele tinha um estilo de combate 360. Então enquanto você estava atacando, você podia direcionar o analógico esquerdo e isso ampliava o combo e a direção do teu golpe. Além de você poder usar uma variedade grande até de arminhas assim nas missões. Então acaba que o jogo é bem massa. Pra época é bem massa. Outra aparição do Blade também foi no jogo do Motoqueiro Fantasma, onde ele é uma skin desbloqueável. O Blade também dá as caras ali no jogo Midnight Suns e lá no Marvel Ultimate Alliance. E assim, rapaziada, era pra Marvel ter mexido o rabo da cadeira e ter feito o filme do Blade faz um tempo. Mas o filme foi adiado, ficaram mudando roteiristas e hoje ele só caiu no limbo mesmo. Ele tá lá no calendário da Marvel dizendo, olha, vamos fazer um filme do Blade, mas quando? Ninguém sabe. Pra aproveitar essa vibe de prometer algo e nunca trazer, no The Game Awards de 2023 foi anunciado um jogo novo do Blade. O estilo gráfico era bem diferenciado, ele se passaria em Paris. E adivinha só, tivemos o trailer e nada mais. Então se adiarem por tempo indefinido mais alguma obra do Blade, ele já tá tranquilão pedindo música no Fantástico. O bicho azarado, mano. Acho que quando forem se mexer pra fazer esse filme novo do Blade ou fazer o jogo, o Mahershala Ali, que ia ser o protagonista, vai tá velho pra cacete. Por esse vídeo é isso. Se quiserem vídeos completos sobre cada um dos filmes do Blade, deixem aí nos comentários ou também sugestões pros próximos vídeos. Valeu, falou, é nóis!